1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 21. Glória a Deus. Está entre os menores versículos, não é, da Bíblia Sagrada. Você encontrou? Se você encontrou, diga: eu encontrei. Então vamos ler juntos, bem bonito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 21. Vamos juntos? Examinai tudo, retende o bem. Glória a Deus. Pode ficar mais bonito, não pode, irmãos? Vamos lá? 1, 2, 3. Examinai tudo, retende o bem. Glória a Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, este versículo tão curto da palavra de Deus faz parte das recomendações finais desta primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Depois de abordar temas diversos sobre, por exemplo, a volta de Jesus, a ressurreição, o apóstolo Paulo, ele encerra a sua palavra, sua mensagem, a sua carta, fazendo uma série de recomendações curtas, rápidas, porém extremamente importantes para a vida do cristão. Desde o versículo 16, ele vai fazendo essas breves recomendações. Por exemplo, regozijai-vos sempre. Depois ele diz: orai sem cessar. Depois ele fala: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, abstende-vos de toda a aparência do mal. E ele diz também: examinai tudo, retende o bem. Então, uma recomendação curta, todas elas são muito importantes, mas eu queria me deter nesta recomendação do versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. Toda vez que eu leio esse versículo, eu me lembro da minha mãe catando feijão. Porque vocês sabem, não sei se ainda hoje alguém cata feijão. Feijão é industrializado de uma maneira, não é tão... que vem já bastante limpinho, dependendo do tipo, não é assim? Mas, antigamente havia uma necessidade maior de catar o feijão. Era assim que chamava, né? Vamos catar o feijão. E aí, ela ia separando. Às vezes, no meio daquela porção de feijão, vinham algumas pedrinhas, algumas sujeiras, e ela ia separando aquelas pedrinhas, aquelas pequenas sujeiras, e às vezes alguns feijões que vinham furados, não é? Que vinham, e ela ia separando. Não era bom para colocar no meio daqueles que haveriam de ser cozinhados para a alimentação da família. Ela ia separando, não é? E é claro que no final ficava de um lado a porção ruim, que era aquela parte das pedrinhas, dos feijões que não serviriam para ser cozinhados, e na outra parte ficava o feijão escolhido, separado, o bom para alimentar toda a família. E na vida também nós podemos fazer a mesma coisa. Quando o apóstolo Paulo, ele fala aqui, diz assim: examinai tudo,
retende o bem. É mais ou menos isso. É você separar, fazer uma separação das coisas que não servem e daquelas que servem para a sua vida espiritual. Então o apóstolo Paulo, ele faz essa recomendação importantíssima. Porque, irmãos, por que que era feito isso? Por que que a minha mãe fazia isso? E certamente alguns hoje ainda fazem e alguns outros viram as suas mamães fazerem isso também. É porque uma pedrinha daquela misturada, irmãos, no feijão, ela pode causar prejuízo. Há pessoas que têm o dente quebrado, não é assim? Vai mastigar o alimento, tem uma pedrinha ali, ó, aí quebrou um dente. Veja que prejuízo, não é verdade? E se engolir, então, meu Deus do céu. Existem restaurantes, inclusive, que se você pede ali uma refeição, um prato daquele, e de repente você detecta uma pedrinha ali, ou é uma falha, é capaz até deles nem cobrarem o pagamento, eles substituem imediatamente aquela porção, pedem desculpas. Já estive em restaurante que aconteceu isso, e eles foram rápidos, pediram desculpas, e eles tiraram aquela porção, trouxeram outra, e no final eles não pagaram, né? Aliás, eles não cobraram. Uma forma, uma maneira de se desculpar com o cliente, porque é considerada uma falta grave, porque pode trazer prejuízos. E muitas vezes, irmãos, nós na vida caminhamos e nos livramos das grandes pedras, dos grandes obstáculos. Não esbarramos neles, porque eles são grandes, são visíveis, e nós desviamos deles. Mas às vezes tropeçamos em pequenas pedras. Há pessoas que tropeçam e caem. Ah, mas eu tropecei, eu nem vi. Tinha uma pedrinha ali pequenininha, saliente, não é? Exatamente, não viu porque ela era pequenina, mas estava saliente e acabou provocando a queda. Na vida espiritual é assim. Muitas vezes nós não esbarramos em tentações grandes, em pecados que são chamados pecados grosseiros, mas muitas vezes esbarramos e caímos em faltas que nós consideramos, que nós as classificamos como faltas pequenas. Nós precisamos, irmãos, cuidar dos grandes pecados que desagradam a Deus, mas também daqueles que nós achamos que são pequeninos. Porque esses que são considerados menores, pequenos, são através deles, muitas vezes, que o inimigo vai pouco a pouco minando a nossa vida. Ele vai devagarinho investindo contra nós, sem que percebamos, e assim, naqueles pequenos delitos, nós vamos dando oportunidade ao inimigo nas nossas vidas. São as pequenas coisas que muitas vezes ofuscam dos nossos olhos a presença de Deus. Por exemplo, na vida dos nossos amados irmãos, e isto começa a prejudicar. Por falar em coisa pequena, como o apóstolo aqui recomenda, examinai tudo, retende o bem. Por falar em coisa pequena, há alguns versículos na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que chamam a nossa atenção para essas coisas pequeninas, mas que podem trazer prejuízos enormes para a nossa caminhada espiritual. Vamos ver? Vamos ler Cantares capítulo 2 e o versículo 15. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Cantares, capítulo 2 e o versículo 15. Glória a Deus. Já encontrou? Vamos ler? Cantares capítulo 2
Versículo 15, vamos recitar juntos? 1, 2, 3. Apanhai-me as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Vejam o que é que o sábio Salomão está recomendando aqui. O que é que a palavra de Deus está recomendando? Ora, irmãos, naqueles dias, naquela região, muitas vinhas eram plantadas, o povo vivia da agricultura e muitos eram vinhateiros, eles plantavam vinhas. E haviam animais que entravam e destroçavam a vinha, destruíam a plantação e, consequentemente, traziam prejuízo para o vinhateiro. O que é que eles faziam? Eles cercavam a vinha, eles colocavam a cerca para que principalmente as raposas não entrassem na vinha e destruísse aquela plantação. A raposona, vamos assim chamar, não conseguia entrar. Mas a raposinha, por ser pequenininha, encontrava uma brechinha. Viu que eu estou todo no diminutivo? Ela encontrava um pequeno espaço. A raposa grande precisava de um espaço maior para entrar, mas a raposinha não. Ela precisava só de uma pequena brecha. Ela precisava só de uma pequena oportunidade. A raposinha entrava e ela começava a comer as flores, os brotos, e aí a vinha não produzia fruto. Aí a palavra de Deus diz assim: apanhai as raposas, as grandes são perigosas, mas não se esqueçam das pequeninas raposas. Não se esqueçam das raposinhas. Pastor, que são essas raposinhas? São aquelas práticas, aquelas coisas que nós fazemos, que aparentemente são inofensivas, mas que podem destruir a vida do cristão. As raposinhas são aqueles pequenos atos pecaminosos diante de Deus que o inimigo, ele tenta disfarçar e dizer para nós que não é pecado. Não é à toa que a palavra de Deus diz lá em Marcos 13, 22, que se possível, ele enganaria até os escolhidos. Então nós precisamos ter muito cuidado. Essas raposinhas, irmãos, elas são aquilo que poderíamos chamar de pecados de estimação. Diga comigo, pecado de estimação. E existe pecado de estimação, pastor? Existe. Existe aquele pecado que você repudia ele imediatamente. Sangue de Jesus tem poder. Está atrás de mim, Satanás. Está repreendido em nome de Jesus. Mas existe aquele que você fica com pena de expulsar. É aquele pecado que toda semana você pratica. Aí vai se acostumando, vai dando desculpas. Ah não, olha, eu só faço isso porque... Aí tenta desculpar para apagar a voz do Espírito Santo na consciência, que está dizendo: não pode. Você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Você é uma nova criatura. Nós vamos acumulando, nós vamos justificando para nós mesmos, para manter a nossa consciência de alguma forma tranquilizada. Mas são as raposinhas, elas vão minando aos poucos. Esses pequenos pecadinhos, eles vão nos desestimulando a leitura da palavra, eles vão nos desestimulando a oração, eles vão nos desestimulando a vir para a igreja. Nós vamos mantendo eles ali. Meus irmãos,
irmãos, a palavra de Deus é clara. Tenha cuidado, não apenas com as raposas, os pecados grandes, os pecados grosseiros, mas tenha cuidado com as raposinhas também, porque elas vão minando a vinha, e daqui a pouco não há mais fruto, e daqui a pouco não há mais resultado. E alguém diz: o que está acontecendo? Senhor, eu sou tão direitinho, eu sou tão direitinha na tua presença, e o Espírito Santo te trouxe aqui esta noite para dizer: pode ser que não tenha uma raposa grande na tua vida, mas tem as raposinhas que estão prejudicando a tua comunhão com o Senhor. Mas na autoridade do nome de Jesus, esta noite as raposinhas também serão expulsas da tua vida. Quem levanta a sua mão, aleluia, e glorifica o Senhor. Coisas pequenas, raposinha. Tem outro texto na Bíblia que fala também de coisa pequenininha que prejudica. Você quer ver? Abra lá em Eclesiastes, aqui pertinho, né? De Cantares. Só você voltar algumas páginas, capítulo 10 de Eclesiastes, versículo 1. Veja uma coisinha miudinha, pequenininha, que pode trazer prejuízo. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Você encontrou? Amém? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de astutícia. Percebeu aqui, irmãos? O que é que o texto está usando como ilustração? Está usando como ilustração um vaso de perfume, um vaso cheio de unguento. E, como ele próprio diz, o perfumador está preparando ali aquele unguento, mas ele não coloca imediatamente em uso. É preciso deixá-lo ali para curtir um pouco, não é? Para que ele chegue ao ponto necessário para ser distribuído em vasos menores e ser comercializado. É durante este processo que uma mosca ou um mosquito, ele está por ali, ó, voando, aí de repente cai dentro do vaso de unguento, dentro do vaso de perfume, e daqui a pouco, irmãos, em vez de cheiro alegre, envolvente, o que se sente é um fedor. Foi o que aconteceu. Não aconteceu, só derramado, não. Foi o que aconteceu. Alguém colocou 1 litro de substância assim, não. O que foi que aconteceu? Uma coisa pequena, mas prejudicou todo o trabalho do perfumador. O que foi? Foi uma mosca. É só uma mosquinha. Irmãos, ao investimento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, Ele derramou nas nossas vidas o seu unguento, Ele derramou sobre a nossa vida o bom cheiro de Cristo. Mas Satanás não está satisfeito com isto. Satanás sabe que se ele chegar gritando, se ele chegar esperneando, você vai despertar logo e vai repreendê-lo. E o que é que ele faz? Ele diz: eu não posso chegar assim, eu não posso chegar de uma vez, eu não posso chegar fazendo barulho, eu vou mandar uma mosquinha. Aquele crente está muito animado, todo mundo está feliz, o bom cheiro de Cristo está exalando na vida dele, eu vou mandar uma mosquinha para perturbar
cavalo para tirar esse bom cheiro de Cristo lá no trabalho. O bom cheiro de Cristo exala na família dele, o bom cheiro de Cristo exala na obra do Senhor, o bom cheiro de Cristo exala. O diabo diz: eu não estou satisfeito, o que é que eu vou fazer? Ele ora, ele está na igreja, ele gosta de evangelizar. Eu vou mandar uma mosquinha, ele nem vai perceber, ele nem vai notar, ele não vai olhar, vai ser uma mosquinha quando ele menos esperar. Glória a Deus, glória a Deus. Não precisou muita coisa, irmãos, apenas uma pequena mosca. Quem é que se importa em ver uma mosca morta dentro de um vaso? Não. Se você passa na rua, se alguém vinha aqui para a igreja hoje e encontrou uma mosquinha morta lá no caminho, ninguém chega aqui comentando nada. Mas se você tivesse vindo para a igreja e lá na rua que você mora tivesse um cavalo morto, uma vaca, um boi morto, atravessado no meio da rua, você certamente ia chegar aqui comentando, ia dizer para mim: você não sabe o que aconteceu, estava saindo de casa hoje para vir para o culto, de repente na minha rua tinha um cavalo atravessado, morto. Por quê? Porque o cavalo é grande, porque o boi e a vaca são animais grandes. Mas uma mosca, quem é que se importa com a mosca? É exatamente isso que o diabo quer que você pense. Para que eu me perturbar com uma mosca? É só uma mosquinha, mas é esta mosquinha que vai trazer mau cheiro para a tua vida espiritual. Aleluia, aleluia. Irmãos, coisas pequenas, intolerância. Tem gente, irmãos, que é intolerante com qualquer coisa. Nós precisamos ter muito cuidado, porque existem coisas pequenas que perturbam, não é? O mosquito, irmão, a muriçoca é tão pequenininha, mas aquele barulho, parece que ela está tocando violino no ouvido da gente. É tão incomoda, né? A gente fica querendo se livrar, não é? Daquele pequeno animal, mas ele está ali incomodando. Pode ser que tenha uma coisinha pequena, mas vai trazer perturbação. Existem coisinhas pequenas que Satanás coloca no meio da família, do casamento, onde você mora. Coisa pequena que vai te perturbar, que vai tirar a tua paz, que vai tirar o teu sossego. Tenha muito cuidado. Deus estabeleceu a tua casa, estabeleceu a tua família, não para a tua casa ser um ringue, não para a tua casa ser um campo de batalha. O desejo de Deus é que na tua casa haja paz. Se há alguma mosca que está perturbando a paz da tua família, repreende em nome de Jesus Cristo. Uma das pragas que foram enviadas para a terra do Egito foi a praga das moscas. Mas a praga das moscas não atingiu a casa de nenhum hebreu, porque na casa dos hebreus havia paz. O Espírito Santo de Deus nos diz desta noite, nos alerta: expulse da sua vida o espírito de raiva, de inquietação, de intolerância, que tem te impedido de servir a Deus, que faz com que você estoure no seu temperamento com qualquer coisa que te deixa sem paz interior. Comece a aprender a pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a relevar certas coisas na vida do meu irmão. Tem gente que se perturba com qualquer coisa é motivo para sair da igreja, qualquer coisa é motivo para se separar do marido, se separar da esposa, qualquer coisa é motivo para bater nos filhos, qualquer coisa é motivo para sair do trabalho, qualquer coisa é motivo para sair do departamento da igreja. Não, irmão, tenha calma. Você não está trabalhando com pessoas perfeitas. Aqui nós estamos no processo. O Espírito de Deus está trabalhando, está aperfeiçoando. Tem gente que já está um pouquinho mais na frente, no estágio mais avançado, mas tem outro que está começando, está sendo lapidado,
está sendo trabalhado. Por isso que a Bíblia diz: ajude o seu irmão, perdoe o seu irmão, abrace o seu irmão, seja tolerante com o seu irmão, para que a mosca não venha a trazer perturbação para a sua vida. Aleluia. Tem outra coisa pequenininha que Jesus falou, Lucas capítulo 18, versículo 25. São Lucas capítulo 18, versículo 25. Amém? Vamos ler? 1, 2, 3. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agulhas. Irmãos, vocês sabem que esse texto, principalmente os pregadores que aqui estão sempre estudando, há várias interpretações para esta agulha, né? Alguns que dizem que não, era camelo era uma corda que os pescadores usavam no seu barco. Era chamado de agulha. Aí Jesus compara que aquela corda grossa que era usada nos barcos, elas não podiam jamais, era impossível passar pelo fundo de uma agulha. Há outros que interpretam que isso que Jesus está falando refere-se a uma porta estreita que havia em Jerusalém, e de tão estreita que era, os camelos não podiam atravessá-la, não podiam passar, porque as pessoas não queriam que os camelos, com a sua sujeira, o mau cheiro, entrassem naquela parte da cidade. Então era uma porta estreita, o camelo não conseguia passar e ficava do lado de fora. Qualquer que seja a interpretação, aliás, o sentido real do que Jesus estava dizendo, ou a corda do barquinho, ou essa porta estreita, a interpretação, o sentido é o mesmo. Jesus está dizendo que as pessoas que são dominadas, apegadas às coisas materiais, às riquezas, elas dificilmente entrarão no reino dos céus. É como se elas achassem que o céu é aqui mesmo na terra. O céu, que o seu dinheiro, que a sua fortuna pode proporcionar. Por isso não é pecado ser rico, não é pecado se tornar rico, desde que seja de maneira lícita, legal e honesta. Mas a Bíblia traz uma série de recomendações. Todas as vezes que fala das riquezas, a Bíblia faz recomendações, chama a atenção. Chama a atenção para quê? Para que o nosso coração não esteja apegado às coisas materiais. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse: olhe, em vez de ajuntar tesouros na terra, ajuntem tesouros no céu. Porque esses que são ajuntados na terra, eles podem ser roubados, eles podem ser destruídos, mas aquele que é ajuntado lá nos céus, ele permanece para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, porque muitas vezes o dinheiro, a fortuna, a abastança, faz com que a pessoa não sinta a necessidade de Deus. Eu não preciso de Deus, eu não quero Deus. Para que Deus? O meu Deus é o meu dinheiro, o meu Deus é a minha fortuna. Por isso que há pessoas que quando perdem a fortuna, elas se matam, dão um tiro na cabeça, se jogam do alto de um prédio, porque elas estão com seu coração por demais envolvidos nas coisas materiais. Mas não pensem que apenas os ricos podem se comportar assim. Existem muitos pobres que, apesar da escassez dos recursos materiais, escassez de dinheiro, são pessoas arrogantes, são pessoas orgulhosas, muitas vezes mais até do que pessoas que são abastadas. Existem pessoas que são carentes financeiramente, mas são arrogantes, pedantes, não é? Eu estudei quando era adolescente lá na Escola Técnica Federal. Antigamente era ETFPE, hoje é IFPE, né? Mas foi um dia desse.
E naquela época tinha um colega lá, que ele era extremamente carente. Nós ajudávamos ele, um lanche, algum possível material, e o material era caro, né? Material para desenho e tal. Mas um ou outro se juntava, ajudava ele. Não é? Às vezes ele vinha andando, morava longe, um ou outro ajudava. Mas ele era uma pessoa extremamente orgulhosa, inclusive ateu. Perceberam? Então, muitas vezes não é só a questão de ter dinheiro. Ele era uma pessoa extremamente carente, e às vezes nem a passagem. Mas ele dizia com todas as letras que era ateu. Então, irmãos, às vezes, esse sentimento de se achar grande, melhor do que as outras pessoas, o orgulho incha. E aí não dá para passar pela agulha, né, irmão? Buraquinho da agulha é um objeto tão pequeno, você tem que ter uma vista boa para poder colocar uma linha fininha ali, não é assim? Imagine um camelo, né? O orgulho, ele incha. E Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 13, que a porta que conduz à vida e o caminho que nos leva a essa porta, ele é estreito e ele é apertado. Não dá para inchado de orgulho, de arrogância, passar nesse caminho. Não dá. Qualquer pessoa que esteja inchada de orgulho, de arrogância, de prepotência, não conseguirá passar por este caminho. Neste caminho, você tem que estar magrinho de arrogância, magrinho de orgulho. Você tem que estar cheio de humildade. Aí você passa, aleluia, e alcança o céu. Glória a Deus. Rapidamente, uma outra coisa pequena que é perigosa, que a Bíblia fala. Tiago capítulo 3, versículo 5. Já estamos terminando. Tiago capítulo 3, versículo 5. Outra coisa pequena também, mas extremamente perigosa. Você encontrou? Tiago capítulo 3, versículo 5. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. É uma fagulha. Uma pequena fagulha de fogo é capaz de provocar uma grande destruição. E o que é que Tiago está dizendo? Ele está falando do que as palavras podem produzir na vida daqueles que as ouvem. Ela pode produzir vida, mas ela pode produzir morte. Porque a língua, ela tem o poder de matar e ela tem o poder de dar vida. Quantas famílias estão destruídas por causa de palavras que poderiam ter deixado de ser proferidas? Coisas que são ditas e que depois nós nos arrependemos de tê-las dito. Há pessoas que têm um veneno terrível na língua. É tão perigoso que essas pessoas mordam a língua que elas podem morrer do próprio veneno. A língua, a Bíblia diz, Jesus disse, você será julgado pelas suas palavras. Por tuas palavras sereis justificados, por tuas palavras sereis condenados. A língua, a ira, a raiva é um combustível
céu, que acende esta fagulha que incendeia, que mata, que queima, que destrói. Ah, mas eu sou uma pessoa extremamente verdadeira. Eu sou uma pessoa extremamente positiva. Eu digo na lata, eu digo na cara. Já ouviu essa expressão? Eu sou assim. Eu sou uma pessoa verdadeira. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículo 15, que nós devemos falar a verdade, mas ele disse: fale a verdade em amor. Olha para quem está do teu lado e fala assim: se a verdade for falada sem amor, ela será apenas uma arma usada para ferir as pessoas. Nós precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado, irmãos. Quando a gente passa adiante informações sem verificar, sem checar as informações, precisamos ter cuidado, porque as palavras às vezes não são ditas apenas frente a frente, mas às vezes elas são ditas indiretamente, nas postagens, nas redes sociais, não é? Precisamos ter muito cuidado. Existem famílias que são destruídas, irmãos, por causa de uma calúnia, de uma mentira, de uma inverdade, de propagação de algo que não deveria ser propagado. Nós precisamos ter cuidado com estas coisas. Aleluia. Falar mal de alguém, trazer uma mentira sobre a vida de alguém, irmãos. Às vezes a pessoa chega e profere em público a mentira, e na hora de pedir desculpas, vai pedir em particular. Na hora de difundir a mentira, foi em público. Na hora de reconhecer o erro, foi em particular. Mas aí é como a pena de ganso do travesseiro, não é? Que você abre do alto de uma montanha e sacode, e a pena se espalha, e depois vai catar as penas, vai pegar uma por uma, ver se você consegue. Não consegue, já está longe, já foi distante. Ministérios prejudicados por causa de calúnias, pastores, ovelhas, maridos, esposas, filhos, funcionários, patrões, prejudicados por causa de uma palavra, por causa de uma mentira, por causa de uma calúnia. Deus haverá de requerer cada uma destas coisas, porque tudo está registrado no livro de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter a nossa boca santificada, aleluia, para que através das nossas palavras o nome de Jesus seja glorificado. Tem crente, irmãos, que é poderoso, prega bem, fala muita língua estranha, canta que é uma maravilha, profetiza, oh glória, mas é mentiroso. Você não pode confiar na palavra dele, na palavra dela. Para se sair bem de uma situação, inventa na hora assim, ó. Deus não aprova esse tipo de coisa, irmãos. É melhor ser um crente que não faz nada disso, mas é verdadeiro. Porque um dia disseram de João Batista: olha, João Batista, na verdade, nenhum milagre operou, nenhum milagre. Não tem na Bíblia João orando por uma pessoa, nem por uma dor de cabeça e a pessoa ficando boa, não tem, nenhum milagre. Vai dizer assim: olha, João, na verdade, nenhum milagre fez, mas tudo que ele falou acerca de Jesus, era verdade. Aleluia, aleluia.
Meu irmão, minha irmã, mesmo que você não seja o profeta da congregação, mesmo que você não seja o pregador do ministério, mesmo que você não seja o crente que fala a língua estranha mais alto, mas se na tua boca só existe a verdade, o nome de Jesus será glorificado através da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos terminar? Vou citar só mais uma coisinha pequena para a gente terminar. São Mateus, capítulo 7 e o versículo 5. São Mateus, capítulo 7 e o versículo 5. Uma coisa pequenina, mas que Jesus chamou a atenção. Você encontrou? Amém? Vamos ler? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse argueiro quer dizer o cisco. O que é um cisco? É uma coisa pequenininha, uma poeirinha que entra nos nossos olhos e a gente fica incomodado, não é assim? Alguém já teve essa experiência, um cisco no olho? Não é, todo mundo teve isso já. Aí Jesus disse assim: olha, tem muita gente intolerante. Esses fariseus, eles são intolerantes com as pequenas falhas na vida dos outros, mas não olham para a sua própria vida. Não tem crente, irmão, que cuida mais da vida dos outros que da sua própria vida? Jesus está falando desse tipo de crente aqui. Ei, deixa eu tirar esse cisco aí do teu olho. Jesus disse: tem uma trave no olho dele. Essa trave quer dizer um poste. Irmãos, como é que a gente pode comparar um poste com um cisco? Mas o camarada está com um poste no olho, tem um defeito gritante, mas ele não se olha no espelho, não se examina, não olha para dentro de si, só repara a vida dos outros, vive ofendendo todo mundo, mas qualquer coisinha que se fala, me ofendeu. Vive machucando todo mundo, mas um dia que alguém chega e dá um beliscãozinho. Jesus disse: tira esse poste do teu olho. Vai cuidar primeiro da tua vida, para depois cuidar da vida do teu irmão. Aleluia. A Bíblia diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre a Santa Ceia, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois de se examinar, coma deste pão, beba deste cálice. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Examine-se. Pergunta para quem está do teu lado: você já se examinou hoje? Você já se olhou no espelho hoje? Que espelho? O espelho é a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Nós precisamos, é claro, ter cuidado com os nossos irmãos. Se eu vir algum irmão caindo, é claro que eu tenho que correr lá e segurar na mão dele, não é assim? E não fazer como aqueles que ficam: vai cair, vai cair, vai cair. Aí quando soube quem se desviou? Fulano de tal. Eu sabia já. Eu não tinha te dito? Tinha te dito. Não é? Não tem gente assim, não é? Como o irmão foi entrar num motel, isso é fato verídico. Foi entrar no motel, o irmão era um presbítero da igreja. Ele entrou no motel, o porteiro lá era crente, olhou. Esse aí eu conheço, mas não disse nada. O irmão entrou, pegou,
Quando foi saindo, aí o rapaz disse: "Pateou, irmão fulano." O irmão ficou nervoso, colocou a primeira marcha, acelerou o carro. Aí, depois deu uma freada. É melhor voltar e conversar com esse camarada. E deu ré. Diga a ninguém não, meu filho, que você me viu aqui. Não vou dizer a ninguém? Claro que eu vou. Eu sei a sua igreja, sei que o senhor é presbítero, eu vou lhe entregar. O camarada não podia ter falado na hora que ele estava entrando, né, irmão? Tinha evitado uma coisa: "Irmão fulano, esse não é o seu lugar, meu amado." Aleluia. Crente que ama é assim, irmão. Não espera cair para criticar depois, não. Quem ama socorre. Quem ama vai ao encontro. Quem ama não deixa morrer. Quem ama não deixa perecer. E não fica ali esperando, como aquele garçom que um grupo de irmãos chegou e se assentou. O garçom era crente, mas não se identificou e disse: "Os senhores querem beber alguma coisa? Nós temos uísque, temos cerveja, temos..." Os irmãos disseram: "Não, a gente quer um suco." O outro disse: "Eu quero um refrigerante." Quando terminou, que pediram a conta, que pagaram, aí o garçom disse: "A paz do Senhor." Aí teve um lá que estava meio: "Paz do Senhor, o que, rapaz? Você estava querendo testar a gente?" Depois veio com essa hipocrisia: "Rapaz, se ofereceu bebida, você não já sabia que a gente era crente?" Não é? Para depois sair, falando. Sabe quem teve lá no meu restaurante? Irmão fulano, pastor Beltrano, cantor Cicrano. Rapaz, nunca vendi tanta bebida para uma mesa como naquela mesa de crente. Ele queria dizer isso, mas não deu certo. E o irmãozinho lá do motel, no outro dia estava na igreja, entregando o presbítero. É claro, né? O pastor chamou o presbítero. Ele foi disciplinado da igreja. Mas antes disso, o presbítero disse: não é verdade." Aí disse: "O senhor trabalho." Aí mandou um irmão ir lá saber se ele trabalhava mesmo no motel. O irmão foi. O patrão disse: "Oi, o que está acontecendo?" "Não, é porque teve um episódio assim, o patrão demitiu ele." Disse: "Aqui eu ganho dinheiro é com segredo dos pecados das pessoas. Você foi entregar o cliente, está demitido." O irmão perdeu o emprego, irmão. Veja que coisa terrível. O negócio ficou, não é? Ficou pesado. Irmãos, mas quem ama não procede assim, não. Quem ama tem cuidado, não é? Quem ama vai ao encontro. Glória ao nome de Jesus. Olha para quem está do teu lado e diga assim: o pastor André vai falar a última palavra agora. Mas a gente tem que ficar de pé e animado. Olha para esse crente que está do teu lado e diga assim: meu irmão ou minha irmã, não perca a sua bênção por causa de nada. Nem por coisas grandes, nem por coisas pequenas. Diga: não esqueça que Adão e Eva perderam o paraíso por causa da mordidinha numa fruta. Diga: não esqueça que Caim perdeu a paz interior por causa da inveja, quando assassinou o próprio irmão. Olha para esse crente e diga assim: não esqueça que Esaú perdeu o direito da primogenitura quando ele a vendeu por causa de um prato de lentilhas. Diga: não esqueça que Sansão perdeu a força porque contou seu segredo a uma mulher sensual. Diga: eu vou te lembrar de Judas, que perdeu
perdeu a salvação por causa de 30 moedas de prata. Lembra-te de Moisés, que não entrou na terra prometida, porque em vez de falar a rocha, feriu a rocha. Lembra-te de Uzá, que morreu com rotura, porque foi tocar onde não deveria tocar. E não se esqueça de Saul, que perdeu o trono porque rasgou a roupa do profeta. Coisa pequena, aparentemente não prejudicaria nada, mas prejudicou. Não perca a tua salvação, meu irmão, minha irmã. Não perca a sua comunhão com Deus. Examinai tudo, mas retende o bem. Guarde da sua vida somente aquilo que é bom. Guarde da sua vida somente aquilo que te fará crescer da comunhão com Deus. Guarde do seu coração somente aquilo que provém do céu, que provém do Senhor para a tua vida. Não se engasgue com bobagem, não se atrase na caminhada por causa de coisas pequenas. Cuidado para não tropeçar em coisas pequenas. Apega-te com Jesus e o Espírito de Deus te ajudará e te fortalecerá nesta caminhada. Quantos podem dizer amém?